Olá, bem-vindos a mais um podcast da Tecomate, o TecomateCast. Esse ambiente para a gente conversar sobre inovação, sustentabilidade, construção, novas tecnologias na engenharia embarcada. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Fink, diretor de engenharia do Grupo ACLF, uma empresa que vem se destacando aqui no Nordeste pela verticalização de empreendimentos utilizando sistema de parede de concreto. Seja bem-vindo, Fink. Obrigado, Neto. Como eu lhe falei, né, é a primeira vez que eu estou fazendo podcast, então você vai me desculpar aí se fizer alguma gafe, viu? Mas primeiramente queria agradecer aí pelo convite, né? Agradecer a Tecomate, que é uma parceira nossa já de longas datas, através aí de você, né? Agradecer a Tibério também e a Ângelo pela parceria e pelo convite, né, para a gente poder trocar uma ideia aqui, falar um pouco da nossa visão, né, sobre o mercado, sobre o que é que a gente vem fazendo lá na CLF, num podcast que acho que já é referência, né, no nosso setor, sempre trazendo aí temas relevantes. Então, agradecer pelo convite, pela participação. Obrigado, Fink. Fique tranquilo, aqui é uma prosa, né, um bate-papo descontraído. A gente começar, Fink, comenta um pouco aí sobre a CLF, quais são os empreendimentos, a trajetória de vocês. Você é uma liderança jovem, numa empresa com 25 anos de atuação, que vem se destacando bastante aqui na região nossa, aqui em Pernambuco, detentora de vários prêmios na ADEME, aqui na associação. Comenta um pouco aí sobre essa trajetória da CLF. Então, Neto, a CLF é uma incorporadora, né, e construtora. A gente sempre gosta de lembrar que a gente também é incorporador, né, antes de ser construtor até, porque a CLF de fato começou sendo só incorporadora há pouco mais de 25 anos atrás, fundada aí por Avelar Loureiro Filho, né, e naquele momento ela era incorporadora, então ela de fato ela surge com esse aspecto de incorporar. Sim. Né? Depois, com o desenvolver do negócio, foi agregando aí também a etapa de construir, né? Eu digo isso porque a gente brinca muito internamente que a gente primeiro vende para depois construir. Às vezes o pessoal em obra diz, não, porque a gente constrói para vender. Não, a gente vende para depois construir. Primeiro a gente vende, né? A gente é incorporadora primeiro. E o início da CLF, né, tá muito ligado aí à história, à trajetória profissional de Avelar, né, o fundador. Ele retornou para Recife, é de Recife, mas retornou para Recife de uma temporada no Rio. E aí, essa temporada que ele passou, né, para estudo, para mestrado e passou um tempo também atuando no mercado financeiro, trouxe uma bagagem para ele muito grande de negócio, né? E aí ele identificou a oportunidade de atuar no início dos anos 2000 com empreendimentos aí de segunda residência, inicialmente na área ali de Maria Farinha, né? Nós somos paulistense de Paulista, né? Nascido e criado, né? Como se diz. E aí, com o passar do tempo, com o advento especialmente do Estatuto das Cidades, né, que obrigou as cidades com um determinado porte a criar seus planos diretores, a Avelar identificou uma oportunidade de um vetor de crescimento do município em direção ao centro, né? A Avelar sempre teve uma atuação, né, muito ligada, vamos dizer assim, em questões de localização, né, e de expansão urbana. Ele sempre fala, acredito que você já deve ter escutado em algum momento, que expansão urbana o resultado, vamos dizer assim, um produto de 3 fatores, né, que é terra, acesso e serviço. Né? Perfeito. Paulista tinha bastante terra, naquele momento começou a se regularizar algumas questões sucessórias, né, da família Lundgren. O acesso foi possibilitado aí pela triplicação, aliás, da PE 15 e a duplicação da PE 22. E aí faltava o serviço, né? Que o plano diretor ele previa a construção de um shopping, né? Na verdade, um centro comercial estruturado no centro de Paulista. E aí foi quando a Avelar, então, tomou esse desafio e resolveu criar o Paulista Northway Shopping, que é um shopping do nosso grupo, né, como
uma ação, uma estratégia de desenvolver o local. Uma né? âncora de serviço. Uma âncora de serviço para aquele local. Então, a ACLF ela é muito fruto disso, né? Desse trinômio aí de terra, acesso e serviço como o que guia a gente na identificação de locais para execução, né, dos nossos projetos. E aí, olhando mais para os nossos projetos, né, a gente hoje atua em Paulista, tem um land bank ainda por alguns anos para atuar por lá. Recife, né, estamos atuando aí desde 2023 com o primeiro lançamento. Hoje a gente tem um segundo empreendimento já em execução e alguns outros em esteira de aprovação. E mais recentemente lançamos em Caruaru. Né? Temos hoje um empreendimento já em execução e alguns outros também em fase de legalização. A ACLF ela é mais focada, né, em produtos econômicos e de médio padrão, né? E é um pouquinho disso daí. Que a gente ao longo do papo vai explorando um pouquinho mais. Uma excelente trajetória, né? A Avelar realmente é uma pessoa bastante preparada e você vê que tem toda uma estrutura e toda uma estratégia por trás. Eu falo, né, comecei falando dele porque de fato hoje a empresa traz muito do que é o imprinting, vamos dizer assim, do fundador, né? Isso. A gente hoje fala no DNA CLF, né? São o conjunto de nossos valores que a gente tenta trazer em todas as nossas ações. E um dos primeiros que surge é justamente empreendedorismo, né? A gente se vê muito empreendedor, não só na questão de criação de empreendimentos, né, mas de ser protagonista onde a gente está atuando, né? Então você sempre vai ver aí nossos empreendimentos com um potencial transformador das localidades onde eles estão. São empreendimentos de escala, né? É outro trinômio também que a Avelar gosta de usar, que é o de tecnologia, processo e escala. Certamente a gente vai tratar um pouco mais do processo e da tecnologia mais à frente, mas a escala é muito importante para a gente também, né? E acaba sendo também diferencial para os nossos empreendimentos, porque geram esse potencial transformador, né? Como, por exemplo, o nosso empreendimento está sendo executado ali em Campo Grande, hoje na estrada de Belém, que é o Belém Boulevard. A gente está falando de um empreendimento de 576 unidades, né? Com um mall, com mais de 25 operações ali naquela região, que é uma região ainda carente de serviços, né? E isso é possível também por essa visão empreendedora de Avelar de entender o plano diretor, de entender qual a regra do jogo que tá colocada, né? E aí eu digo que esse empreendimento ele é fruto do atual plano diretor, né? Que no momento foi bastante criticado pelo mercado, mas que abriu oportunidades ao expandir o coeficiente de utilização em alguns terrenos específicos, né? E aí, quando eu falo do potencial de transformação dos nossos empreendimentos, eu falo também um pouco disso, de entender quais as janelas que a gente tem, né? Para realmente trazer empreendimentos que têm uma estrutura boa e que tem realmente potencial de alterar a dinâmica de uma maneira positiva, né? Da localidade. Perfeito. Veja que você comentou um pouco sobre a questão aí de DNA, né? Do perfil empreendedor. A gente acredita muito lá na Tecomate que a longevidade de uma empresa, a perpetuação da empresa, ela passa muito, né? Por a gente ser um guardião dos valores, do DNA, dos princípios, né? E essa visão empreendedora de Avelar, ele passa, né, para essa segunda geração, que aí você e os outros sócios já estão aí presentes. Mas, como eu disse, você é uma liderança jovem, está hoje no mercado imobiliário. Para quem não conhece, Fink também fez engenharia de produção, engenharia... A rigor, eu primeiro sou engenheiro de produção e depois eu virei engenheiro civil. Depois virou engenheiro civil, né? Tem tudo a ver com essa questão de processo também, que mais à frente a gente vai explorar um pouco mais. Mas, tão jovem, quais são os desafios, os principais desafios, Fink, que tu já passasse aí ao longo da carreira, seja no mercado imobiliário, seja no mercado de infraestrutura, que você também passou um pouco, seja no mestrado, fora, enfim... Eu acho que desafio a gente tem todo dia, né? A gente não consegue nem contar quantos desafios a gente passa aí dentro de um mês, um ano, enfim. Eu tô na CLF, né, como
segunda geração. Eu, na verdade, Avelar é meu genro, né? E hoje eu sou sócio na empresa, junto com minha esposa e meus cunhados. Eu estou aí completando 10 anos que estou atuando na gestão, mais específica na parte de engenharia, de operações, né? Que a gente também tem uma central de concreto. Por sinal, muito boa. Parabéns. Depois a gente fala sobre isso também. Enfim, né? Aí voltando um pouco, estou completando 10 anos na função aí. Hoje eu até me intitulo diretor de engenharia. No começo eu não gostava muito de dizer isso não, sabe, Neto? Porque eu acho que o principal desafio foi justamente esse, de jovem, né? Eu hoje tenho 35, então quando comecei aí na CLF, 25. Nessa posição já, né, de diretor, com 25 anos, recém-saído da faculdade, eu de fato sou engenheiro de produção de formação. Posteriormente tive interesse em expandir um pouco a possibilidade de atuação, né, do ponto de vista mais técnico, e aí resolvi fazer engenharia civil, e em seguida já emendei no mestrado no Rio de Janeiro, na COPEAD, UFRJ, em administração, né? E aí assumi a diretoria, vamos dizer assim, de engenharia logo na saída desse mestrado, aí, através de um convite de Avelar, e que para mim foi super desafiador, né? Eu não tinha tanta experiência assim profissional, né? A experiência anterior que eu tinha tido, inclusive, foi na área comercial, né? Tinha sido estagiário na área de planejamento, na área de medição, de administração contratual, né? E posteriormente já emendei no mestrado, fui para a área comercial, emendei no mestrado, e aí assumi essa cadeira, vamos dizer assim, né, da liderança de engenharia. Foi desafiador. Naquela época a gente estava num contexto bem difícil, né, do país, inclusive a gente está falando aí de 2015 para 2016. Justamente num período muito a indústria da construção sofreu bastante. A gente tinha 2 empreendimentos que foram lançados, né, nesse que a gente chama uma nova fase, vamos dizer assim, da CLF, porque a gente tinha acabado de construir o shopping, né, o Paulista Northway Shopping, e estava retornando os lançamentos no mercado super difícil. A gente tinha o Jardins da Roseira, que foi o primeiro, né, que a gente lançou, e aí o primeiro que eu, vamos dizer assim, fui responsável, né, sobre a gestão da obra. Então, esse primeiro empreendimento verticalizado foi você que já acompanhou na parte da direção de engenharia? Isso. Eram 800 unidades, 25 torres de TR+7 com 4 por andar, com varanda, suíte, o que naquela época não era comum para o Minha Casa Minha Vida, né? A gente veio aí realmente com um produto diferenciado. E esse produto foi sucesso de vendas, assim. Eu me lembro que em um mês, assim, a gente vendeu mais de 100 unidades. Porque era realmente um produto que não existia naquele momento, né? E aí, com isso, aumentou a pressão da obra andar, né? Eu me lembro que naquela época a gente a gente chegou aí para a Alemanha, para Bauma, eu, Avelar e um outro sócio, que é Bruno Menezes, da SBM. Nós fomos até a Alemanha conhecer a Peri na época, né, que tinha uma operação aqui, eles tinham um produto para parede de concreto, e a gente acabou comprando 2 jogos de forma, né? Então a gente tinha o desafio de montar uma equipe de parede de concreto. A gente tinha da CLF uma equipe de carpintaria que vinha do histórico da empresa, né? Mas foi super desafiador para a gente montar essas 2 equipes que precisavam rodar o ciclo diário de produção, né? Com certeza esse empreendimento foi para a gente aí um grande aprendizado. Teve muito erro, né? Erro no sentido de que a gente aprendeu bastante. Muita oportunidade de melhoria. Muita oportunidade de melhoria. Mas a gente conseguiu realmente entregar o empreendimento dentro do prazo que foi previsto, dentro do custo, né? E com o padrão de qualidade que a gente tinha estabelecido lá. Gerou lições aprendidas, né? Com certeza, mas eu diria que foi
realmente o maior desafio aí na minha trajetória é essa chegada, sabe? E com 25 anos, né? Tendo que, de certa forma, mostrar que, tô aqui não é porque eu sou genro do chefe, não, né? Tendo que realmente entregar resultado. E aí, acho que eu nunca falei isso pra ninguém, viu, Neto? Inclusive, mas pensando na nossa conversa aqui, acho que esse foi o maior desafio dentro da engenharia pra mim. Aqui é sempre um momento das pessoas sempre falar as primeiras os primeiros spoilers, né? Mas você falou em parede de concreto. Eu até achava que a CLF ela tinha começado em alvenaria estrutural, mas foi uma informação aí que eu realmente não sabia. Na verdade, antes desse momento, a gente tinha tido experiência. Eu não estava na época na CLF, mas a CLF tinha tido duas experiências. Lembra aquela fase que tinha a Operação Reconstrução, né? Sim. A CLF integrou um consórcio para a reconstrução de um determinado número de casas em Água Preta, né? Integrou um consórcio junto com outras empresas da ADEME. E posteriormente participou também de um outro consórcio com a SBM em Cortês. Isso, de certa forma, trouxe um pouco da visão, né, dos ganhos que a parede de concreto poderia trazer na produtividade, né? Mas era um outro contexto de parede de concreto, né? Na época eram aquelas formas plásticas. Né? Realmente era totalmente diferente e eram casas, né? A gente não eram prédios. Entendi. Mas de certa forma foi aí uma primeira experiência que trouxe um embasamento, um conhecimento técnico, né? Que é outra coisa que eu comentei, né? Da tecnologia, processo e escala. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala muito sobre o conhecimento técnico, né? A CLF é uma empresa que busca essa referência na adoção de técnicas construtivas, né? E por isso a gente se preocupa muito com o conhecimento técnico que embasa as nossas decisões, os nossos projetos, né? A gente sempre toma decisões baseadas em fundamentos técnicos. E aí, essas duas experiências prévias foram bem importantes aí para a gente consolidar, ou melhor, dar o pontapé aí nessa fase que eu falei, que eu me referi, do Jardins da Roseira. Entendi. O sistema de parede de concreto, ele vem hoje ganhando muito espaço no Brasil, né? Você disse que desde 2015 você já tinha um contato e ao longo desse tempo você vem... A rigor, essas experiências que eu falei são de 2011, 2012 e 2013, se não estou enganado. Eu me lembro aqui em Pernambuco que um dos primeiros empreendimentos foi justamente aí, 2010, 2011, que a gente também teve experiência enquanto Tecomate lá. Mas hoje ela vem ganhando cada vez mais espaço. E a CLF, ela, como você falou, sempre preza muito por essa questão do conhecimento a fundo do sistema e da tecnologia, enfim. Tanto que hoje vocês são líderes aí no mercado, sem dúvida é uma referência no Nordeste e a nível Brasil também, no processo de verticalização, né? Empreendimentos com mais de 30 pavimentos. Fala um pouco sobre... o sistema em si, quais são esses ganhos de produtividade? Eu estive recentemente em São Paulo, lá com a MRV, e a MRV começou com um sistema de alvenaria estrutural, através de bloco de concreto, e hoje ela migrou, hoje não, há um bom tempo ela já migrou para o sistema de parede de concreto, que é um benchmark também para todas as empresas, né, nossa no mercado de construção civil. E ela fala que o ganho de produtividade desde 2010, 2009 para cá é 3 vezes mais por conta da utilização do sistema em parede de concreto. Imagine se a gente não tivesse sistema de parede de concreto com o apagão de mão de obra que a gente está vivendo hoje, né? Então, conta um pouco sobre a tua experiência de produtividade, qualidade. Uma referência que a gente tem bem emblemática na empresa é um comparativo que a gente faz com relação a um empreendimento que a gente fez de 480 unidades, que é o Green Village, que utilizou aí em média 600 funcionários, né, para executar as 480 unidades em aproximadamente 4 anos. Isso foi um pouco antes, naquele momento de boom da construção civil aí, em 2012, 13, 14, né?
assim, com um nível de produtividade baixíssimo. Era um empreendimento em estrutura convencional, né, com alvenaria, com cerâmica na fachada, enfim. E alguns anos depois, justamente no Jardins da Roseira, a gente fez a obra de 800 apartamentos, ou seja, quase que o dobro, né, do Green Village, com uma média de 200 funcionários em pouco menos de 3 anos, 2 anos e meio, 2 anos e meio mais ou menos, né? Então você tem aí mais ou menos a magnitude da produtividade que você consegue alcançar, né? A gente, por exemplo, trazendo mais para a nossa realidade de hoje, a gente está construindo hoje, como eu falei, o Belém Boulevard são 576 unidades, né? São 288 unidades por torre. A gente está falando de uma torre de 36 pavimentos, com 8 apartamentos por andar, né, em parede de concreto. Eu acho que seria impossível a gente construir com 3 anos de prazo, né, contratual com o cliente, numa estrutura convencional, né? Mas eu acho que o mais importante do que entender a parede de concreto como uma metodologia, uma solução estrutural, né, é entender quase como uma filosofia, sabe, Neto? Eu acho que o sistema de parede de concreto ele não pode ser só da estrutura, ele precisa ser seguido pelas etapas subsequentes, né, da produção. Que aí é o grande ponto da gente conseguir os verdadeiros ganhos, né? Não adianta de nada a gente subir com o prédio ficar cinza lá em cima e a gente sofrer com as outras atividades para finalizar. Então, a gente tem trabalhado muito na condição de cadência, né? De ritmo do que a gente hoje chama de pacotes, né? Que a gente agrupa aí, de certa forma, as atividades em pacotes, para que cada pacote respeita aquele ritmo que é ditado pela parede de concreto, né? Isso aí eu acho que é um aprendizado da indústria, né? A minha formação de engenharia de produção ajuda um pouco a entender e ver os benefícios disso, mas eu acho que é fundamental para a gente ganhar produtividade de fato, realmente ter esse entendimento, né, do que é essa, quase que a filosofia mesmo do sistema de parede de concreto, né? É ritmado, não adianta a gente ir mais rápido, ir dentro do ritmo que foi planejado e fazer com que todas as etapas subsequentes elas sejam bem pensadas, estejam adequadas ao sistema, né? Para que elas sigam também o mesmo ritmo e com isso a gente otimize a utilização de recursos produtivos para realmente ter ganhos de produtividade, aliás, não só de produtividade, mas também de qualidade, né? A gente consegue ter aí uma gestão melhor pela padronização que a gente consegue ter, né? Suprime também algumas etapas, né? Suprime etapas, né? Você consegue otimizar a utilização de recursos por suprimir algumas etapas, evitar paralelismos, né? E ter terminabilidade, né? A qualidade, você tendo terminabilidade, porque, como eu falei, não adianta você perder essa produtividade que você ganhou com a estrutura numa etapa de revestimento cerâmico, por exemplo, né? A gente tem que conseguir entregar o mesmo nível o mesmo ritmo, o mesmo nível de produtividade. É interessante aí que você faz a gente pensar num paralelo com a indústria automobilística, né? Com a estrutura, você tá ali, o chassi da estrutura, não adianta nada o chassi tá ali pronto, o cockpit tá pronto, se você não tem todas essas etapas subsequentes, né, caminhando paralelamente para a gente ter o veículo ali. E com certeza a gente tem muito ainda a aprender com a indústria automotiva, né? Eles fizeram algumas revoluções aí, né, ao longo do último século especialmente, mas a gente tem muito a aprender com eles. Recentemente até estava comentando sobre isso, né? Hoje a gente tem um comitê Lean na empresa. Boa. E aí a gente, no comitê, fazendo algumas capacitações com a equipe envolvida, a gente falou um pouco sobre a origem, né, da filosofia Lean, o sistema Toyota de produção. E eu disse, olha, isso não é nada novo, né? A gente está falando aí de conceitos e de sistemáticas que foram estabelecidas no pós-guerra, né? Verdade. Então veja como nós estamos aí defasados na construção civil, né? A gente está falando hoje em aplicação de práticas, né, de sistemáticas de gestão, de ritos de gestão Lean, baseado em conceitos ainda do pós-guerra, né?
Então, a gente tem realmente muito a correr atrás, vamos dizer assim. Mas eu percebo que as empresas hoje têm uma visão e uma preocupação muito maior, né, com relação a isso. A nível Nordeste, até a nível Brasil, né? A gente vai para alguns eventos lá em São Paulo, a gente, através de algumas missões que a gente vem fazendo, a gente vê que as empresas estão hoje realmente se dedicando e se preocupando muito com essa questão de uma obra enxuta, de processos mais racionalizados, né? Otimização de mão de obra, até porque a gente vive, como você bem sabe, muito mais do que a gente, porque vive, sofre na pele essa dor, essa dificuldade cada vez mais da gente reter mão de obra, da gente capacitar mão de obra, da gente atrair essa mão de obra para a construção civil. A CLF começou com aqueles empreendimentos térreo mais 6, térreo mais 7 que você falou aí, hoje está com 36 pavimentos. Provavelmente... Com pilotis, né? Na verdade, a gente chega aí a 38 pavimentos. 38 pavimentos. O nosso pilotis é duplo. Esses desafios de uma obra, a diferença de uma obra horizontalizada para uma obra mais verticalizada, esse desafio de logística... Logística na veia, você falou aí a palavra-chave. A gente teve a primeira experiência, né, mais vertical, vamos assim dizer, de construção, foi o Northway Residence, que foi um empreendimento que a gente lançou em 2020, bem pouquinho antes da pandemia estourar, o que já prejudicou um pouco o nosso prazo, né, porque a gente ficou parado na época, né, a construção civil ela foi obrigada a parar. Depois até retomou, mas enfim, tivemos aí uma série de consequências, né, especialmente do ponto de vista de cadeia de suprimentos, que impactou bastante cronograma geral, né, não só nosso, mas do mercado como um todo. E aí a gente teve essa primeira experiência de verticalização, a gente está falando aí de uma obra de térreo mais 17, né, pavimentos. E foi realmente um grande aprendizado, porque a logística faz toda a diferença. A gente, nas outras obras, conseguia resolver, né, a logística horizontal com o maquinário que a gente tem, né, manipuladora, retroescavadeira, dentre outros equipamentos. E quando a gente vai para a verticalização, você já começa a trabalhar aí com grua, com cremalheira, né? É uma outra forma de trabalhar, né? Outra coisa, você tem que se preocupar em ter os pavimentos abastecidos para que os funcionários eles não tenham que descer, né? Os operários eles não tenham que descer para pegar material, o material tem que estar disponível no local. E a partir daí a gente começou a desenvolver uma série de iniciativas na empresa que hoje transformou totalmente a forma de fazer logística nas nossas obras. Hoje a gente tem a figura do líder logístico dentro de cada obra, né, na nossa estrutura administrativa de obra. Normalmente é uma pessoa aí, um auxiliar de engenharia ou um assistente de engenharia, possivelmente alguém que ainda está em formação em engenharia ou recém-formado. Uhum. Que a gente capacita, inclusive o Instituto Joaquim Correia foi um parceiro aí na capacitação de parte dessa equipe, né? Para ter justamente os conceitos necessários para a execução da logística, né? A logística ela tem que ser puxada pela produção, né? Até outro dia desse a gente estava discutindo bastante sobre isso. Quem puxa a logística é a produção. A produção tem que dizer o que é que ela precisa, né? Para que a logística ela atue de uma maneira autônoma, mas para atender a demanda que é da produção, né? Então, a gente hoje tem ligado a esse líder logístico aí, uma estrutura operacional também de distribuição de material, tá? Que atende uma programação solicitada pelos líderes de produção, né? Pelos encarregados e pelo gestor, líder de produção. Eles passam a necessidade e aí a gente, com a equipe operacional, operacionaliza essa distribuição de material, né? Existe lá uma programação e, enfim, uma sequência de atendimento, mas a ideia é que a gente inicie o dia de hoje com todo o material necessário para a produção daquele dia,
né? Em alguns casos pode até ser um pouco mais, mas nunca menos do que aquele material do dia. O ciclo diário, vamos dizer, de produção, ele precisa ser garantido. E aí a logística, ela tem um papel fundamental nisso, né? É o saber quanto tempo eu levo para deslocar um material do pavimento térreo para os pavimentos superiores, né? Então a gente dimensiona a cremalheira, né, com base no tempo, né, no percurso que a gente vai vencer, né? Enfim, tem todo um projeto, eu diria, realmente logístico, pensando onde armazenar os materiais, de que forma armazenar os materiais, né? Mas isso é fruto realmente de muita batida de cabeça que a gente teve aí. De aprendizado. E de aprendizado que faz a gente pensar um pouco fora da caixa para poder solucionar os problemas que são comuns aí para todo mundo. Essa parte logística, ela é fundamental para a gente ter uma melhoria da produtividade, né? Sem dúvida, você falou aí na questão de dimensionamento de equipamento. A gente estava em Fortaleza um dia desse com o pessoal da missão, que você faz parte. E o dimensionamento do guincho é fundamental, empreendimentos com 50 pavimentos de altura, então essa logística tem que ter o material para abastecimento do profissional para ele produzir. Não adianta nada o projeto cobrar aqui que o colaborador faça 40 metros quadrados de alvenaria por dia se o material não está ali próximo a ele. Tu comentasse um pouquinho ali, falasse rapidamente sobre o Northway, né? Eu sou fã dos empreendimentos da CLF porque ela conseguiu desmistificar o uso do sistema de parede de concreto, aquele empreendimento simplesmente retilíneo, né? Com uma inovação utilizando área envidraçada, utilizando varanda, sacada, né? Que deve ser uma dificuldade para você fazer toda essa parte da gestão e otimização das formas do sistema de parede de concreto. Essa parte de compatibilização de projeto, é tudo internalizado, arquitetura, como é que isso se desenvolve hoje na CLF? A gente tem uma característica de verticalização de muitos dos processos que são críticos, né, do nosso negócio. Você comentou, eu comentei sobre a central de concreto, né, porque a gente tem, né, já há algum tempo para atender exclusivamente os nossos empreendimentos, porque é um processo crítico para a gente, já que a gente tem 100% das nossas obras funcionando no sistema de parede de concreto. Mas também uma área de projetos, né, internalizada para a gente também algo muito importante. Por que isso? Porque a gente consegue ter uma apropriação melhor, vamos dizer assim, dos aprendizados que são gerados a partir dos empreendimentos que a gente vai construindo, entregando, e a gente consegue retroalimentar, de certa forma, o nosso sistema a partir desse aprendizado, né? Então, hoje, eu diria que 100% dos nossos projetos são desenvolvidos internamente. Existem alguns projetos, por alguns motivos específicos, existe a participação de arquitetos terceiros, certo. Mas, em geral, o desenvolvimento do projeto legal e executivo acontece dentro de casa, né? Então, isso ajuda a gente a gerar empreendimentos que são compatíveis com as premissas de produto, né, e de projeto que a gente tem dentro da empresa. E claro que isso não é uma coisa estática, isso é uma coisa dinâmica, né? A gente vai aprendendo, a gente vai, como você comentou, visitando outros locais, vendo que outras pessoas estão fazendo algo diferente, e aí a gente consegue, através dessa equipe, né, que já é uma equipe experiente, já é uma equipe com bastante tempo de casa, a gente consegue trazer para a nossa realidade, adequar, né, as nossas premissas, ou até ao que se pede, né, o que o mercado pede, e trazer nos nossos novos produtos, né? Do ponto de vista do que você falou, né, da compatibilização, a questão da parede de concreto, a gente não tem aquele paradigma de que, não, eu tenho que fazer tudo igual. Não. A gente busca padronização, mas isso não significa dizer que tudo tem que ser igual. E é super importante para a gente também ter o feedback do cliente, né, para que a gente perceba, olha, aqui a gente poderia ter feito uma pequena alteração, né, como é o caso, por exemplo,
da planta que a gente tem entregue do Mirante do Frio, que inclusive foi o grande premiado aí no Troféu ADEME 2024, né? Foi o premiado Master, além de também ser premiado na categoria ESG, e na categoria própria dele. E de inovação também. Isso. Só para não esquecer. A gente tem a mesma planta em um outro empreendimento com alguns ajustes, porque a gente identificou que a gente poderia crescer um pouco mais a varanda, por exemplo, daria um conforto maior para o nosso cliente. Isso gera um custo adicional com forma? Gera. Mas isso dentro do VGV potencial e do que a gente traz de valor para o cliente, se paga, né? Essa mesma planta a gente lançou em Caruaru. Aí em Caruaru existe uma outra exigência com relação a quartos. Então a gente precisou fazer uma nova alteração. E isso a gente vai fazendo de uma maneira que é padronizada, modulada, que não inviabiliza a utilização daquela forma, mas que otimiza aí o que a gente vai entregar o valor que a gente vai entregar para o cliente, né? Eu acho que isso é muito importante também. Você comentou sobre vidro na fachada, né? Elementos aí de esquadria de alumínio, laje técnica com brises e tudo. E é fruto dessa vivência que a gente vai tendo, desse feedback que a gente vai tendo do cliente e das vivências que a gente tem fora também do país, né? O Northway, por exemplo, ele foi fruto de uma ida minha e de Avelar à Colômbia para visitar um fabricante, que eu não sei se a gente pode dar o nome aqui, né? A gente foi visitar a Forza, né? A fábrica da Forza lá na Colômbia, e aí a gente teve interesse em visitar uma outra cidade, que é Medellín, porque escutou falar que tinha grandes empreendimentos aí com lâminas maiores, né? Em parede de concreto, de pavimentos o maior número de pavimentos, né? Mais verticalizado. E a gente foi lá e realmente, assim, ficamos encantados aí com o que vimos, né? E aí, isso foi em 2017. 2017 para 2018. Foi quando a gente começou a se provocar mais, né? O que a gente pode trazer de elementos aí tropicalizados, vamos dizer assim, mais aderentes ao que o nosso mercado pede, mas quebrando também algumas regras estabelecidas, não sei por quem, né? Que tem que ter fachada cerâmica, né? É verdade. E aí a gente consegue trazer elementos que quebram essa regra e que vendem, né? A gente, graças a Deus, aí tá há 10 anos sem estoque. A gente entrega empreendimento com mais de um ano aí. Antes de entregar, a gente já não tem mais estoque. Então, isso mostra que o mercado aceita algumas mudanças, né? Enfim, mas é muito fruto disso, sabe, Neto? Desse aprendizado que a gente gera internamente com o retorno dos clientes e também a vivência externa, né? Ver o que é que um outro construtor está fazendo, que pode ser agregado, que aqui fora do país a gente encontra que pode ser tropicalizado para a nossa realidade, mas com a equipe interna a gente consegue trazer isso de uma maneira mais ágil, mais rápida. Concordo. E a gente percebe também... E claro, eu não vou deixar de mencionar também os parceiros projetistas que também estão conosco aí já há longas datas e que ajudam, contribuem para esse processo, né? É lógico. Inclusive a Tecomate é um deles. Isso mesmo. A gente percebe essa questão de quebra de paradigma, que lá no início... o sistema de parede de concreto ele era muito rotulado ao programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, habitações sociais, ou habitação de uma renda um pouco mais baixa. E hoje você vê empreendimentos já de alto padrão, exclusivos, empreendimentos de médio padrão que vocês hoje lideram, utilizando a tecnologia. Empreendimentos que às vezes é um pequeno detalhe, não precisa ser uma fachada hoje com mármore ou com granito ou com revestimento de pastilha para você ser um empreendimento associado a médio ou alto padrão. Hoje a gente tem alguns tipos de detalhes ou de tecnologias que fazem com que aquele empreendimento... Que agregam valor, sem dúvida. Agregam valor demais, certo? Isso
a gente percebe muito nos empreendimentos de vocês, certo? É tanto que eu comento lá internamente que o empreendimento de vocês em relação a empreendimentos, porque hoje existe esse paradigma ainda aqui na nossa região, né? Que empreendimento de médio ou alto padrão tem que ser com revestimento cerâmico, certo? Mas o empreendimento do Belém Boulevard, que é um grande exemplo, se tivesse um empreendimento com uma fachada aderida, eu não acredito que aquilo ali ia valorizar, sei lá, muito mais o empreendimento, certo? Até porque vocês, como eu disse, fazem muito bem feito essa questão da compatibilização do sistema com alguns atributos que deixam aquele empreendimento de uma forma bastante elegante. Mas além da tecnologia, a gente tem essa questão do processo, a questão de gestão. O que é que a engenharia de produção ela trouxe na prática para agregar a engenharia civil nesses empreendimentos ou na tua gestão lá na CLF, Fink? Assim, realmente não adianta só a tecnologia, né? A gente fala muito assim, se o operador não souber usar aquela ferramenta, não adiantou de nada, né? A gente entende, né, a gestão de obra como fruto de processo, de pessoas e de gestão. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de engenharia de produção na veia também. A gente tenta estabelecer aí, né, os ritos de gestão, né, do que as obras, a administração de obra, ela precisa fazer aí diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, para entregar os resultados. Hoje a gente tem uma gestão de indicadores, né, bem robusta dentro da empresa, em todos os nossos processos, mas também dentro da obra, né? Sim. E a gente busca capacitar as pessoas, né, para dar autonomia para as pessoas, para acompanhar seus indicadores, estabelecer planos de ação, né, sejam planos corretivos, sejam planos preventivos, para que garantam que o resultado ele seja entregue. A gente fala muito assim, olha, o indicador, ele nada mais é do que o próprio nome já diz, ele é indicador, né? Ele tem que indicar algo. A gente tem que ler aquilo que ele tá indicando e não entender que o indicador só serve para dizer que eu estou fazendo errado. Não, ele serve para você corrigir o que talvez você não esteja fazendo tão corretamente. Né? E aí, para isso, a questão dos processos também é bem importante, porque aí facilita, vamos dizer assim, a gente tenta fazer com que tudo seja entendido como um processo, né? E aí, dentro da engenharia de produção, acho que a primeira aula de gestão de produção que a gente tem é entender o que é um processo, né? É um processo que tem entrada, que tem uma transformação e tem uma saída. E que você tem informações que você precisa extrair dali para poder otimizar a utilização dos recursos de entrada, né, que vão otimizar aí, a saída. Então, a gente bate muito nisso, sabe, Neto? Eu diria que hoje eu sou muito mais engenheiro de produção do que engenheiro civil, de fato. Embora eu seja o responsável técnico aí das obras, mas a engenharia de produção no meu dia a dia, ela me ajuda muito mais até do que a engenharia civil. Claro que a engenharia civil ela me dá uma base técnica para poder atuar sobre determinados problemas. Mas a visão sistêmica, né, que é necessário para a posição que eu tenho hoje, ela é totalmente advinda aí da engenharia de produção. E aí no dia a dia eu tento passar um pouco disso para as nossas equipes, né? A gente tem algumas outras pessoas dentro da empresa já que são engenheiros de produção. A gente tem, por exemplo, nosso coordenador de planejamento que hoje está fazendo uma pós-graduação em engenharia de produção. A gente tem outras pessoas também que já fizeram de alguma forma alguns treinamentos e algumas capacitações relacionadas à engenharia de produção, porque a gente tenta trazer essa visão, né, de processo, né, que vai ser base aí para toda atividade de gestão. O interessante é que quem esteve aqui também foi Lucas da Fama, e Lucas é engenheiro civil e tem mestrado em engenharia de produção. Veja o quanto a engenharia de produção ela agrega
num processo de gestão, de otimização, que não é só você estar ali concebendo a arte ou construindo ou executando. Existe todo um processo e existe toda uma metodologia por trás. Você falou... Oi. Não, e o grande desafio, Neto, eu acho que é levar essa engenharia de produção para a obra. Porque você chega ali, mesmo tendo equipes jovens, né, que a gente tem a média hoje de idade aí nas nossas equipes administrativas de obras é baixa, assim, a gente tem pessoas jovens na equipe, mas que tem essa dificuldade ainda de enxergar o quanto que essas atividades, né, de gestão de processos, de indicadores, né, de fato tem a agregar. Né? Eu acho que é chave aí você vê obras que quando o gestor ele dá valor, né, aos ritos de gestão que estão implementados, ele patrocina isso. Quando ele sabe utilizar a seu favor as ferramentas de que ele dispõe, você vê resultados totalmente diferentes do que obras que o gestor não compra essa ideia. E acho que o desafio é esse, a gente fazer com que eles entendam que não adianta construir como sempre construíram, como porque a indústria é assim, né? Eu sempre fiz obra assim. Eu acho que não é por aí. Na verdade, desde o dia zero que eu entrei lá na CLF, eu digo, olha, essa coisa de porque eu sempre fiz assim, esquece. Funcionou até agora, mas de agora em diante não tem mais como funcionar, né? E cada vez mais isso vai ganhando tração e numa velocidade que, se a gente não muda essa concepção, vamos dizer assim, o modelo de negócio até, né, das nossas empresas, né, estou falando do mercado como um todo, tá? Realmente vai inviabilizar muita coisa, né? Se a CLF fizesse... ou estivesse executando os mesmos processos, a mesma coisa 10 anos atrás, fatalmente ela não teria a competitividade que tem hoje. Né? Às vezes a gente fica, porque o orçamento de tal empreendimento, aí o outro tem que ser necessariamente maior. Eu digo, olha, não é assim. Se a gente entrar nessa inércia inflacionária, vai chegar uma hora que a gente vai deixar de vender. E aí deixou de vender, lembra que eu falei, primeiro a gente vende para depois a gente construir. Aí não tem vai deixar de construir também. Então é melhor ir procurar outra área. Porque construção civil é assim. Todo mundo sabe que a construção civil é assim, né? A gente tem que quebrar realmente a lógica para entregar mais valor para o nosso cliente e, a partir da entrega de maior valor para o nosso cliente, trazer mais valor para a companhia, né? Essa questão de indicador que você comentou também, lá na Tecomata a gente até tem esse serviço de acompanhar indicadores de produtividade, custo, qualidade, e a gente se bate muito em alguns gestores de empresas ou de obra, que eles se atêm muito naquele número do indicador e não na melhoria contínua do indicador, né? Então, às vezes... Eles têm medo do que o indicador vai dizer, né? É como se não quisesse ver um resultado ruim. Exatamente. Mas o resultado ruim, ele está acontecendo independente do indicador, né? E você precisa analisar esse resultado. Qual é a situação de contorno? O que é que está acontecendo? Não é porque necessariamente a obra Belém Boulevard tem um indicador de produtividade X que a obra, o Northway, vai ter a mesma, certo? Isso. Então, às vezes, são alvos, né? Eu quero chegar naquele alvo, eu quero chegar naquele tipo de produtividade, mas... pode ser que a logística ou a verticalidade de uma obra seja diferente da outra, ou a situação de contorno, enfim. Mas essa é a maturidade também do gestor, né? Como você ali, estou aqui hoje analisando esses indicadores e fazendo com que esses indicadores eles melhorem através de fornecer estrutura ou fornecer algo diferente para a gente fazer com que esse número melhore. Você comentou um pouco sobre Lean, sobre BIM. Como são essas práticas hoje de vocês lá na CLF, utilizando essas tecnologias? Alguma parte digital? Eu sei que vocês investem muito nisso também. Comenta um pouco sobre isso. A gente... Desde 2018, 17 para 18, que a gente vem investindo continuamente na adoção das novas metodologias e tecnologias. Aí tecnologia já falando um pouco mais do digital, né? Porque anteriormente eu falei de tecnologia, mas da parte mais do técnico, né? Olhando mais para o digital, desde 2017 para 2018 que a gente vem investindo mais continuamente nas ferramentas, no ferramental.
Em 17 a gente começou a fazer os primeiros modelos em BIM, né? Por a gente ter a equipe que eu comentei, né, interna de projetos, a gente consegue uma maturidade muito boa, né, com relação à modelagem, a ganhos que a gente pode ter a partir da utilização, né, de ferramentas BIM. Hoje a gente já tem isso linkado com orçamento, né? E com planejamento ainda num estágio não tão maduro como a gente gostaria de ter já, por uma série de dificuldades, inclusive alguns problemas de interface de software, com alguns projetistas que a gente não consegue trazer o modelo, né, para dentro da nossa estrutura. Enfim, mas a gente tem já um nível de maturidade razoável. Tem muito a evoluir? Tem. A gente, mais recentemente, né, conseguiu levar as visualizações 3D de uma maneira mais prática para as obras, né? A gente tem uma plataforma que faz onde a gente faz a coordenação de projetos, compatibilização, e aí leva também a visualização dos modelos 3D para as obras. Isso contribui bastante também, né? Do ponto de vista de gestão de qualidade, a gente também tem 100% das nossas verificações funcionando em meio digital, na nuvem, né? Conectados aí via API com alguns BIs que a gente acompanha, que são insumos para as reuniões semanais de planejamento das obras. E fornecem aí informação para o gestor entender, olha, estou com um determinado problema num processo específico, preciso atuar nele. Até, né, para melhorar a tomada de decisão. Né? Com certeza. O indicador serve isso, né? O que é que aquilo ali está dizendo para eu tomar uma decisão? Com certeza, com certeza. Aí tem que... E aí, em relação à linha, a gente tem tentado dar uma atração maior desde o ano passado, né, nas práticas de uma maneira consolidada. A gente tinha algumas práticas, mas não estavam bem consolidadas, vamos assim dizer, né? Aí a gente esse ano lançou um playbook de obras, né, trazendo aí quais são as ferramentas que a gente dispõe nas obras, quem é responsável por utilizar cada ferramenta dessa, e a partir daí a gente busca consolidar as práticas Lean. Hoje a gente tem o comitê Lean que eu falei, que é formado por um representante de cada obra, que esse representante ele fica como se fosse um facilitador do Lean, né? Então a gente tem já alguns ritos estabelecidos, esses ritos precisam acontecer, e esses facilitadores eles reportam ao comitê uma vez por semana, dizendo se aquele rito aconteceu ou não e se foi eficaz ou não, né? A ideia aí não é punir ninguém, é de fato ter uma alimentação de, olha, isso aqui não está funcionando, né? A gente precisa mudar. Queremos ser Lean, queremos, mas precisamos mudar, porque dentro da nossa realidade isso não está funcionando, não está agregando. Eu falo muito disso, sabe? Olha, ninguém é obrigado a fazer por fazer. A gente tem que fazer aquilo que a gente está dizendo, mas a gente precisa entender que aquilo traz um valor. Se aquilo não está trazendo valor, não tem problema nenhum. Levanta a mão e diz, olha, essa ferramenta nesse formato não funciona. A gente vai pensar junto, tem que ser padronizado, porque a empresa toda precisa estar padronizada, mas a gente vai pensar uma alteração para que agregue valor para as equipes, né? Eu digo muito assim, eu particularmente, eu não faço nada, eu só tenho que dar condição de trabalho a vocês, né? Às nossas equipes. Então, a gente precisa ter um retorno se aquilo não funciona, para que a gente possa atuar e fazer funcionar. Né? Não é que não faça nada, você é um facilitador e o patrocinador dessas ações, né? Você comentou um pouco sobre essa questão de mão de obra, né? De auxiliar engenharia, de formação. Falou aí que o pessoal já tem pós-graduação na parte de engenharia de produção. Como é que é a capacitação desse time de vocês para manter essa performance? Hoje, sei que a CLF é um parceiro forte lá do Instituto, né? Se preocupa muito com essa questão de formação, mas existe um planejamento, uma estratégia por trás disso daí? Como é que hoje vocês participam e tocam isso lá? A gente tem, de fato, ampliado bastante o nível de investimento em capacitação. Em torno de 2 anos atrás, a gente estruturou um grupo, né, de trabalho, vamos assim dizer, que a gente chama internamente de pilar, né, o pilar de pessoas,
que tem alguns desafios aí a tratar. É naquele modelo de OKR, né? A gente tem alguns outros pilares, mas especificamente falando de pessoas, alguns dos KRs que eles têm vão justamente nessa linha de qualificação de mão de obra. E aí, a partir desses KRs, a gente tem algumas ações aí de planejamento de treinamentos, de capacitações, né? A gente tem, hoje, não 100% formalizado, vamos assim dizer, mas a gente tem uma política de incentivo à formação de mão de obra. Isso é importante. Do ponto de vista aí de custeio, né, de pós-graduação, cursos de formação e coisa do tipo. Para as nossas equipes. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. É um grande desafio essa qualificação desse pessoal. E nossa também, porque o tempo, o mundo vai girando e as coisas vão mudando. A gente também precisa se qualificar também, né? A gente tem, através desse pilar de pessoas, tenta ter esse olhar de manter sempre atualizações, né, e capacitações que vão dar às pessoas, né, o conhecimento necessário para tocar essas nossas operações. Mas é um desafio grande. Com certeza. Você comentou um pouco aí sobre o prêmio ADEME, que vocês foram premiados. Acho que foi a primeira edição do prêmio ETG, não foi? Acho que sim. ADEME. E aí a CLF foi... Não, eu acho que no ano passado já tinha tido. Já teve, então deve ter sido o segundo no máximo. Não é? E a CLF justamente conseguiu não só esse prêmio, como o prêmio Inovação, certo? Como destaque na categoria, como o prêmio Master, quebrando novamente o paradigma de que o prêmio Master só é aquele empreendimento de maior valor ou de luxo, né? De luxo, enfim. Como é que é hoje essa parte da sustentabilidade? Hoje a gente vê que os empreendimentos, o investidor, o próprio cliente, ele já tem uma certa preocupação com relação à otimização desses recursos naturais, água, energia. Hoje, como é que está a CLF em relação a essa parte da sustentabilidade? Neto, a gente tem um cuidado, sabe, só fazendo um comentário assim, a gente tem um cuidado muito grande, às vezes, de quando a gente vai dizer alguma coisa sobre a gente, né? E aí essa questão do ESG, eu acho que é uma questão que é importante para a gente não usa tanto quanto marketing, como marketing, né, para os empreendimentos, porque a gente precisa, o que a gente diz, a gente precisa de fato fazer, a gente tem esse entendimento, sabe? Lógico. No nosso DNA, né, como eu falei, a gente tem a ética e transparência como valor, e a gente não gosta muito de colocar algo só para colocar só para marketing, não, sabe? Mas é interessante como o ESG surgiu, esse olhar de ESG surgiu pra gente, porque durante a pandemia ainda, em 2021, a gente foi convidado pela Caixa Econômica, que é um grande parceiro aí do mercado e nosso especificamente, a participar de um projeto piloto que buscava a criação de uma classificação, vamos assim dizer, uma avaliação e classificação dos parceiros, né, construtores, de acordo com o nível de desempenho técnico, né, chama-se NDT, essa certificação. Em 2021, né, a gente foi convidado em Pernambuco, acho que nós fomos os únicos a participar desse projeto piloto, que visava justamente fazer essa avaliação e classificar as empresas dentro do cenário nacional, de acordo aí com práticas de ESG, de inovação, o desempenho dos próprios empreendimentos, etc. e tal. E aí, quando a gente foi para a parte de certificações, né, eles provocaram a gente, olha, vocês não têm nenhum selo azul, né? Por que vocês não tiram um selo azul? Porque isso vai ajudar na pontuação dentro dessa avaliação. O que é o selo azul para o pessoal? O selo Casa Mais Azul, né? Houve uma mudança recente de nomenclatura, não sei se essa é a mais atualizada, tá? Mas é um selo de sustentabilidade, né? Da Caixa Econômica, onde eles avaliam aí uma série de fatores, né, relacionados à sustentabilidade, produção
sustentável, eficiência energética, desenvolvimento social, enfim, tem uma série de critérios. E aí eles trouxeram essa provocação pra gente, né, de a gente certificar. Na época, justamente com essa questão, né, de a gente ter muita cautela de, mas a gente tem que realmente fazer para poder dizer que tem, né? A gente ficou um pouco assim, mas disse, não, vamos avaliar, porque eu tinha escutado algumas outras empresas dizendo que estavam fazendo consultoria para poder certificar e tal. Eu fiquei bem receoso, na verdade. Mas vamos lá. Aí buscamos, tivemos que ajustar algumas coisas, mas o que foi interessante foi que a gente viu que a maior parte dos requisitos que estavam sendo exigidos ali e que a gente pontuou, a gente já fazia dentro de casa. Talvez não com aquele mesmo olhar, né? Talvez a gente precisasse dar uma ajustada na diretriz que estava gerando aquilo, ou o que é que a gente fazia com aquela informação. Mas boa parte a gente já fazia dentro de casa. E isso abriu o olho da gente para dizer, poxa, na verdade a gente já faz ESG, né? Especialmente a parte ambiental e social, né? Então a gente começou a ter um olhar mais direcionado, vamos dizer assim, para essa sigla, né? Para o que está por trás da sigla, na verdade. E que práticas a gente consegue ter. Então, hoje a gente está em desenvolvimento da nossa política, né? De ESG. A gente tem como meta até o final do ano fechar. A gente já tem, acho que 3 edições de relatório de sustentabilidade que a gente gera anualmente, não com fins de publicação, mas com fins de reconhecimento interno, justamente dessas práticas que a gente já tem e que a gente não era que desconhecia, mas não dava visibilidade, né? A gente já faz anualmente essa publicação interna. A gente apresenta a organização como um todo. É até interessante que durante nas auditorias anuais acaba sendo um guia para a gente. Sim. De como mostrar, né, as evidências que a gente faz das atividades que a gente faz ao longo do ano. A gente fez uma pesquisa, né, de materialidade, que a gente gerou uma matriz de materialidade há uns 2 ou 3 anos. Inclusive, é previsto que no próximo ano a gente revise essa matriz de materialidade. E isso tudo gera as diretrizes que a gente trabalha, né, de ESG. Mas o mais importante é que a gente entenda que não é só para o marketing. Sim. Que realmente precisa ser um pilar estratégico da empresa, né? E você acredita que essas ações de sustentabilidade, elas vão ser uma exigência do mercado? Com certeza, já são, de certa forma, né, Neto? Acho que você tem muita visibilidade hoje já quando você divulga isso, né? E a tendência é que isso seja cada vez mais puxado pelo mercado, né? Mas como eu falei, eu acho que a chave da questão é isso de fato ser estratégia da empresa, né? A sustentabilidade tem que ser entendida como sustentabilidade do negócio, né? Perfeito. A gente não pode só fazer o social porque eu quero dizer que eu tenho uma atividade social. De que forma essa atividade social ela se integra ao seu negócio, né? Como é que a gente gera valor naquela localidade em que a gente está, para os nossos clientes? A gente tem aí algumas ações que a gente traz dentro do social, que, na verdade, são para os nossos colaboradores, por exemplo, né? A capacitação de mão de obra direta está atendendo uma necessidade nossa, mas também está atendendo uma possibilidade, um anseio, uma necessidade do trabalhador de melhorar sua condição, né, de vida, até de trabalho dentro dos canteiros, né? Perfeito. A gente fala muito da escassez de mão de obra, mas a gente também tem que fazer um pouco de autocrítica olhando para dentro de casa e ver o que é que a gente pode fazer para a gente também ser mais atrativo, né? E eu acho que o social do ESG também vai por aí, sabe? Eu acho que não é fazer por fazer, é fazer linkado com os seus objetivos estratégicos para que realmente seja algo que vai agregar valor para a sociedade, para o cliente, né? Para os diversos stakeholders, né? Essa questão que você comenta aí, que a gente precisa também entender o que é que a gente precisa fazer de diferente, até para atrair melhor essa mão de obra. A gente às vezes reclama muito, né? Não, porque não tem mão de obra, porque o pessoal não se interessa, mas
o que é que a gente, enquanto indústria da construção civil, cadeia da construção civil, está fazendo para atrair essa geração? Né? Com certeza. Para atrair um novo engenheiro, para atrair um filho de um colaborador que queira, né, fazer uma carreira dentro da construção civil. A gente, às vezes, tem uma postura muito de reclamar, mas pouco de analisar o que é que eu posso estar ali fazendo diferente. Com certeza. E com relação a essa questão das certificações, eu tenho a mesma visão sua. A gente, na Tecomate, apoia algumas empresas para conquistar essas certificações, e a grande maioria das vezes a gente observa que já existem várias práticas, precisam só ser organizadas, né? E quando você organiza aquilo ali, você começa a verificar que eu já faço, aquilo ali já entra numa diretriz de projeto, certo? E, consequentemente, a certificação não é o fim, apenas. Ela é um reconhecimento. É o reconhecimento de todo o trabalho. Como uma premiação. Sim, sim. A premiação, sendo, com certeza, a grande maioria das empresas que ganham o prêmio ADM, elas não dizem assim, eu vou agora ganhar o prêmio daquele empreendimento. Não, é uma consequência do trabalho, do esforço, da coletividade, né, de tudo que está ali envolvido. Falando um pouco agora sobre tecnologia, você comentou aí que vocês estão investindo na parte de tecnologia digital, né, e tudo mais, mas o mercado nosso ainda ele é mais tradicional. Existem evoluções, diversas evoluções. Você vê aí, sistema de parede de concreto é uma evolução, certo? Às vezes a gente fica querendo robotizar a construção civil, querer que impressora 3D, que vai acontecer, com certeza. Mas não vai ser de uma hora para outra, mas né? não vai ser agora. Mas você fazer algo de uma forma embarcando tecnologia que racionalize o processo, que melhore uma produtividade, não deixa de você estar ali olhando para o mercado com um olhar um pouco mais, né, de tecnologia. Quais essas tecnologias e tendências que você acredita que vai nortear o mercado nosso de construção civil para os próximos anos? Quando a gente fala de tecnologia, né, aplicada aí na gestão de obras e tal, eu acho que a gente precisa dividir em duas categorias, né? Muitas vezes, especialmente quando a gente está em grupos de engenharia, a gente vê que a gente está se referindo a materiais, né? Um PEX, sei lá, material XYZ que tem uma condição, uma propriedade distinta e tal. Isso é uma parte, né? Eu acho que existe aí a tendência, tem várias e várias tendências aí de construção off-site, de você de fato buscar a industrialização porque é necessário, seja pela questão da escassez de mão de obra, seja por uma questão que está posta aí pra gente agora de reforma tributária, que vai mudar a lógica, né, da cadeia da construção civil. Então, a industrialização ela vai acontecer, né? Para uns mais cedo, para outros mais tarde. Mas eu vejo essa tendência na parte de material, de você produzir mais fora da obra e tentar levar para a obra algo que seja montado, né? Você, de certa forma, buscar aquela lógica da indústria automotiva, exatamente, né? De se tornar montador, né? E acho que isso é uma tendência. Em quanto tempo isso vai acontecer? Se vai acontecer na totalidade, se é parcial, em que grau? Isso eu acho que vai muito da realidade de cada mercado, porque, por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem uma condição, se a gente for comparar com o Sudeste, com o nível de industrialização, de entorno, disponibilidade de materiais e tal, diferente da nossa. Acho que a gente tem que conseguir entender dentro de cada realidade qual é quais são as possibilidades de curto, médio e longo prazo para que essa industrialização ela ocorra. Mas na outra categoria, eu acho que a gente tem a industrialização e a inovação no modelo de negócio, né? Eu acho que, certa vez, acho que foi no ENIC desse ano, eu escutei num determinado painel o José Carlos Martins, né, que foi presidente da CEBIC, comentando algo na linha de que dizia qual o maior dificultador para a inovação e a industrialização na construção? A cabeça do empresário. É verdade. Eu acho que até tinha comentado com você isso numa visita. Mentalidade. Por quê? Porque, de fato,
o empresário, muitos dos empresários, né, a gente não pode generalizar, claro, mas muitos dos construtores ainda não entenderam que precisa mudar a lógica de funcionamento da cadeia, né? A gente precisa de uma cadeia de suprimentos mais integrada aos nossos processos. A gente precisa de maior integração entre as áreas da empresa, né? Isso que eu comentei, de ter o retorno das informações. Por exemplo, a gente traz informação da assistência técnica que volta para a concepção do empreendimento. Que tem que né? ser. Tem que ser, a gente tem que ter integração das áreas da empresa. Mas muitas vezes você não consegue isso. Né? A gente tem que verificar se o sistema que foi utilizado, um determinado tipo de material, determinado tipo de tecnologia, ele atendeu à expectativa. Com certeza. Né? A gente tem que realmente quebrar essa lógica, né? A gente tem que entender que precisa querer construir de uma maneira diferente. A gente precisa ter um processo produtivo que vai estar linkado com o nosso modelo de negócio. Não adianta eu ter um processo produtivo que não se comunica com o meu modelo de negócio. Né? Com certeza a gente vai ter ineficiências aí. E aí eu acho que esse é um grande ponto que o mercado como um todo precisa quebrar, né? Entender como cada realidade pode... como que dentro de cada contexto a gente consegue ir quebrando essas interfaces, vamos assim dizer, né? Para que realmente a gente tenha uma indústria da construção, né? Com indústria com maior relevância, né? Verdade. Essa questão da mentalidade, realmente, a gente precisa evoluir. Mas eu acho que está melhorando, até porque a gente tem uma geração aí, uma heterogeneidade de governança, pessoas mais experientes, pessoas mais jovens, que é o seu caso aí, né, com a visão e com a experiência não só da engenharia, como a experiência de produção. Então isso provoca essa melhoria contínua, né? Eu recentemente estava conversando com um consultor nosso lá, e aí ele falou que, na verdade, o ambiente qualifica, né? Ou a concorrência qualifica. Sim, sem dúvida. Então, você quando sai, por exemplo, daqui e vai para o mercado do Sudeste, para São Paulo, você está jogando uma Série A. Né? Você vê, por exemplo, recentemente Ângelo conversando comigo sobre o glorioso esporte, e ele disse: rapaz, o esporte joga até bem, mas é porque os times da Série A são totalmente diferentes, né? Então são times... Mas eu vou defender nosso mercado, viu? Tem Série A por aqui também. Sim, né? Com certeza, né? Aqui a CLF é uma Série A do sistema, né? Moura do B, Rio Ave, essas, né, grandes empresas aí, Vale, enfim, são empresas que são líderes de mercado e empresas de referência a nível Brasil, né? Mas tem pessoas que têm essa mentalidade. Sim. Ali à frente, né? Tem pessoas que têm uma visão um pouco mais à frente. Então, isso, né, é importante. Você falou da industrialização. Às vezes a gente fica querendo promover um ambiente ou ter uma estrutura um pouco melhor para dar um primeiro passo. Tem empresas que têm fábrica de kit elétrico e hidráulico, né, dentro do canteiro, né, que consegue melhorar muito a questão da produtividade. Não precisa ter uma questão off-site para, né, iniciar esse processo. Eu falo muito, sabe, Neto, nas nossas reuniões de gestão de obra, que o feito é melhor do que o perfeito. Isso. Quer começar, quer criar algo diferente? E aí eu vou remeter aí àquele nosso valor do empreendedorismo, né, do DNA CLF. Pra gente ser empreendedor é ser protagonista, né? Então a gente abre aí o espaço para todos da empresa trazerem ideias. Inclusive a gente tem um programa de inovação. Isso é bom. Que chama Inova CLF, que está até com o 3º ciclo aberto agora. E esse ciclo ele é mais voltado para a mão de obra direta. A gente quer escutar da mão de obra direta quais são ideias para que a gente possa melhorar a produção, né? Ganhar mais produtividade, em alguns momentos até também trazer ideias relacionadas à sustentabilidade, à melhoria da condição do ambiente de canteiro, né? E aí isso eu acho muito importante, sabe? Que você tenha essa abertura e que você invista, né? E aí às vezes as pessoas ficam, não, mas porque a minha ideia é simples, eu ainda não... a gente não tem que criar uma estrutura. Não, vamos tentar, vamos começar, e a partir dos resultados que a gente vai tendo,
a gente vai trabalhando na melhoria contínua, né? Hoje a gente está com... Você sabe que a gente já comentei com você, a gente montou também uma central de kit dentro de obra, né? Tá funcionando, tinha uma série de dificuldades antes de implantar. Decidimos que essa obra vai ter. A equipe comprou a ideia, né? Implantou, tá perfeita? Ainda não. Tem muita coisa, né, que a gente pode melhorar, trazer controles, enfim, gestão à vista, melhorar a produtividade efetivamente da fabricação desses kits. Mas a gente iniciou e vai colhendo as informações, né, para que a gente possa buscar aí a otimização. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Com certeza, com certeza. Feito realmente é melhor do que o perfeito, e você vai tendo um processo gradativo de melhoria. Às vezes a gente fala de inovação, né? Quando a gente lançou essa ideia do Inova CLF, aí as pessoas, mas inovação é digital, é disruptiva e tal. A maior parte das inovações, na verdade, não são disruptivas, né? São incrementais, a gente consegue melhorias aí de processo a partir de ideias que às vezes parecem simples, mas que se implementada, né, da forma adequada, a gente consegue grandes ganhos. E lá na frente, quando a gente olha para trás, vai dizer, rapaz, por que eu não fiz isso? Porque eu não fiz antes, né? Mas cada momento no seu tempo, né? A gente tá chegando no fim, mas eu queria, que tu, como um exemplo aí de liderança técnica, jovem, não só na parte técnica, mas na parte de gestão, desse aí uma mensagem para essa nova geração. Você tem pessoas que se inspiram, né, em você. Você está presente também dentro de alguns órgãos de classe. Hoje é diretor de tecnologia e custo da ADM, uma pessoa de extrema relevância para o mercado. Qual é a mensagem que tu dá para esse pessoal que está ali num curso de engenharia, que tem uma volatilidade, né? Há 10 anos atrás a gente estava vivendo, há 10 um pouco mais, vivendo um boom, depois a gente teve um momento um pouco de queda, agora a gente está falando em falta e apagão de mão de obra. Qual é a mensagem que tu deixa para esse pessoal? Neto, primeiro eu acho que é o seguinte, que você falou, realmente é cíclico, né? Mas a economia é cíclica, né? Tem determinados momentos que está indo bem e aí o mercado como um todo vai junto, depois a gente passa por alguns momentos um pouco mais turbulentos. Mas é o seguinte, eu, por exemplo, eu sou de uma família de muitos engenheiros. Meus pais são engenheiros, meus avós são engenheiros, meus irmãos, eu sou o mais velho, mas meus irmãos também, posteriormente, fizeram engenharia, são engenheiros. Minha esposa é engenheira, minha cunhada é engenheira, meu sogro é engenheiro, quer dizer, todo mundo na família quase... A conversa final de semana é engenharia. E eu, na verdade, nunca quis fazer engenharia. Mesmo tendo dentro de casa, né, tantos exemplos e bons exemplos, mas nunca quis fazer engenharia. Pensava em fazer direito, depois pensei em fazer relações internacionais, até medicina eu cheguei a pensar. No fim das contas, resolvi fazer engenharia e fiz 2 engenharias, né? Então, assim, eu hoje sou entusiasta por ter feito engenharia, né? Eu não me vejo tendo feito outra profissão. Meu sogro, ele até diz o seguinte, dizia para os filhos, né, quando eram mais novos: vocês podem ser o que vocês quiserem. Se quiserem medicina, façam medicina, mas primeiro façam engenharia, né? Porque, de fato, eu vejo quanto que aquelas horas que a gente gastou estudando cálculo e sem entender para que aquilo iria se aplicar, né? Como é que a gente iria aplicar aquilo ali no nosso dia a dia, eu hoje vejo que criou massa cinzenta, vamos dizer assim, para a resolução de problema. E na vida a gente vai sempre ter que resolver problema, né? Às vezes a gente quer o caminho mais fácil, né? E aí olhando não só para a engenharia, mas outras profissões também estão passando um pouco por isso, né? Outro dia eu escutei de um determinado médico dizendo que ninguém, na medicina, todo mundo agora quer fazer dermatologia, quer fazer oftalmo, ninguém quer fazer, por exemplo, ginecologia e obstetrícia, né? Porque é uma carreira que demanda um pouco mais de hora de disponibilidade, né? E eu acho que isso é fruto do contexto que a gente tem da geração atual, mas que não adianta a gente falar criticando, né? Porque, de fato, o contexto muda,
né? E o contexto mudando, a geração, o perfil das pessoas vai mudar, né? O que a gente tem que fazer enquanto construção civil como você comentou, né? Melhorar as condições dos nossos canteiros, melhorar as condições dos nossos processos para ganhar atratividade para esse pessoal, trazer mais tecnologia, trazer mais processo, né, como a gente falou, para que a gente tenha um ambiente de trabalho e um trabalho propriamente dito mais atrativo, né? Mas direcionando para quem eventualmente está pensando, né, em fazer engenharia ou quem está em formação, eu acho que assim, eu escutava muito quando eu estava na faculdade, que a gente deve buscar ter a maior diversidade de oportunidade, de vivência, né, de experiência possível. Eu lembro até de um vídeo lá de Steve Jobs falando acho que era para Columbia, University de Columbia, sobre connecting the dots, né? Você tem que ir tendo as vivências, porque em algum momento você vai conectar aqueles pontinhos e aquilo de alguma forma vai ser importante para você. Eu realmente acredito muito nisso. Foi o que eu tentei fazer ao longo da minha formação, por isso que, por exemplo, quando eu resolvi fazer engenharia civil, eu não deixei de fazer engenharia de produção. Posteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial, veja, um engenheiro trabalhando na área comercial. Mas para quê? Para ter aquela vivência que hoje eu vejo que me trouxe uma bagagem muito legal de tomar algumas decisões em função daquele momento. Então, eu acho que de fato apostar em ter o maior, né, número de experiências em áreas distintas, porque às vezes eu vejo que os engenheiros, né, em formação não querem passar por uma assistência técnica, não querem passar por um SGI, não querem passar pelo que aparenta não ser o principal, né? Mas essas experiências periféricas, elas são muito importantes para a gente atuar no que é o principal do nosso negócio. Então, é isso, tentar realmente ter a maior diversidade de experiências, assumir riscos, né? Eu acho que só ganha quem assume risco. Aquela história de risco e retorno de investimento também serve para a nossa vida pessoal, né? Verdade. E tentar segurar um pouco a ansiedade que, querendo ou não, hoje a gente vê muito, né? Até tem um livro que eu estava lendo que chama Geração Ansiosa, né? Mas tentar segurar um pouco dessa ansiedade, porque tudo tem seu momento, né? Não adianta a gente crescer numa trajetória de foguete e depois cair, né? A gente tem que realmente construir a nossa trajetória. Perfeito. Muito bom. Você falou aí da questão de ter a diversidade. Eu me lembrei aqui de Vitor Amadeu, que hoje é vice-presidente da Rio Ave, que esteve aqui, e ele falou que começou na assistência técnica. Eu acho que todo engenheiro, no momento de formação, devia passar pela assistência técnica. Eu digo isso lá na empresa. Às vezes eu digo, vou fazer uma rotação para ver quem é que vai ficar na assistência técnica. O pessoal não gosta muito não, sabe? Mas é importantíssimo. Mas às vezes é porque não tem essa visão, como você mesmo colocou aqui, que é uma área meio que periférica, mas é uma área que abre a mente, como o curso de engenharia. Ela mesmo comentou, quer fazer medicina, faça. Mas faça primeiro engenharia, porque você realmente abre a mente. Mas, Fink, muito obrigado pela tua participação. Foi uma conversa riquíssima, muito prazerosa da gente ter aqui. Quanta gente eu já convivo, né, um pouco mais com você, mas o quanto a gente percebe que a CLF, que a Avelar estava certo ali, né, em ter provocado, chamado você para a diretoria da engenharia, é uma pessoa extremamente capacitada, que não está ali por ser membro familiar, mas que está ali porque tem toda essa competência e toda essa diversidade de experiência, apesar que de jovem, né, como você colocou aqui, que faz com que hoje você esteja ali numa direção de um grupo, né, como o da CLF, que é protagonista, como eu falei, em sistema construtivo, em parede de concreto, em verticalização, é um exemplo. Eu falo muito quando estou fora que Pernambuco é líder, embora alguns colegas digam, não, mas não é assim não. Não, Pernambuco hoje é líder, na minha visão, né? E olha que a gente roda bastante em sistema de parede de concreto e tem excelentes referências, e a gente traz pessoas de fora para cá para ter esse benchmark, como a gente também vai para lá ver outras coisas. Então,
Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado novamente pela participação. E se quiser deixar alguma mensagem final, fica aí à vontade. Então, agradecer também pela participação, né? Pra gente uma honra, né, estar aqui contribuindo um pouco com esse debate, né, de temas tão relevantes para o nosso setor, trazendo um pouquinho da nossa visão como profissional, né, da nossa visão como empresa também. E estamos aí à disposição sempre que convidar, enfim. Você sabe que a Tecomate aí é de casa também, né? E, enfim, é isso. Agradecer pela oportunidade também de falar um pouco das nossas ideias. Perfeito. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Tecomatecast. Se você gostou, siga, compartilhe, acompanhe aí a gente nas redes sociais e até a próxima.